Cheguei, hein? Eu sou o professor David Cerqueira, eu sou professor de História Geral. Tudo andará por aí? Por aqui eu sigo feliz em poder caminhar junto com você nessa jornada rumo à sua aprovação. Antes de irmos para a aula de hoje, você já sabe, por favor, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, não esquece de ativar o sininho e nos siga também lá na página do Instagram. Por favor, se distancie nesse momento de tudo aquilo que vai te distrair. Tá? Fique longe de tudo aquilo que vai atrair a sua atenção. Preciso que você seja 100% focado, 100% focada nessa aula. E vamos embora! Hoje vamos resolver questões da Revolução Francesa. E você já sabe, quando tem questão, pause o vídeo, tente responder sozinha, sozinho, e depois retome a nossa aula, tá certo? Eu tenho certeza que a gente vai acertar aqui juntos todas as questões. Vamos embora para a primeira, que é da ESPECEX, da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Uma questão que caiu na prova de 2018. Dizia o seguinte: o barrete frígio ou barrete da liberdade é uma espécie de touca ou carapuça originariamente utilizada pelos moradores da Frígia, antiga região da Ásia Menor, onde hoje está situada a Turquia. Foi adotado na cor vermelha pelos republicanos franceses que lutaram pela tomada e queda da Bastilha em 1789, que culminou com a instalação da Primeira República Francesa em 1793. As ideias a seguir também estão relacionadas com a Revolução Francesa. 1. Período do terror. 2. Segundo terror. Segundo estado. 3. Primeiro estado. 4. Jacobinos. 5. Girondinos. E 6. Comitê de Salvação Pública. Assinale a alternativa que apresenta as ideias relacionadas à Revolução Francesa e que estejam ligadas ao texto acima. Originariamente, esta questão ela possui uma imagenzinha que mostra o que é esse barrete frígio, né? Essa touca vermelha. Bem, para a gente aqui, ele fala o seguinte: a gente tem que pegar o que o texto está querendo, o que a questão está querendo da gente. A ligação que precisamos é com essa Primeira República, com a Primeira República Francesa, uma Primeira República que foi instaurada em 1793. Antes, culminou, resultou. Então, a tomada e a queda da Bastilha em 1789 resultou no que, David? Resultou na instalação da Primeira República em 1793. Claro que antes de 1793, nós temos um período da monarquia constitucional, que quem vai estar à frente é o grupo dos girondinos. A Primeira República, República Jacobinos. República Jacobina. República Jacobina. Então, quem estará à frente da República Jacobina, como o próprio nome nos diz, serão os jacobinos. Então, o que é que tem, dentre várias coisas nessa República Jacobina? Nós temos o terror jacobino, que é como também esse período vai ser conhecido. Um período em que você, por um lado, tem avanços sociais, uma revolução de fato para aquelas camadas populares, mas também tem do outro uma dura perseguição aos contra-revolucionários, aos opositores a esta república. E essa dura oposição liderada por Robespierre vai ser conhecido como terror jacobino. Então, o item 1 é o que está relacionado aí com a Primeira República Jacobina. A gente já pode pintar aqui. Segundo estado tem a ver com a nobreza. Primeiro estado tem a ver com o clero, então não tem ligação com a Primeira República. Jacobinos tem a ver com essa Primeira República Jacobina. São eles que estarão no poder. Lembre que nessa Revolução Francesa nós teremos a alternância do poder entre girondinos e jacobinos. Claro, não de forma democrática, mas resultados de golpes dentro de golpes. Então, primeiro nós temos a monarquia constitucional com os girondinos à frente, depois nós temos os jacobinos no poder, depois nós temos os girondinos tomando o poder novamente, dando um golpe neles mesmos, no Brumário, né? Apoiando Napoleão para se manter
de certa maneira, no poder. Então, Girondinos aqui não entra nessa Primeira República Francesa de 1793, mas este Comitê de Salvação Pública entra. E o que foi o Comitê de Salvação Pública? Foi aquele órgão do Estado, do Executivo, responsável pelas finanças e pelo Exército. E este comitê, que vai ter como uma figura à frente o Robespierre, é que vai ser ali o grande responsável pelos anos de terror. É através deste comitê que aqueles opositores estarão sendo pegos, julgados, condenados e executados, tá certo? Então, a alternativa aqui que apresenta esses 3 itens, 1, 4 e 6, é a alternativa D. Ok? Então, a alternativa correta aqui é a alternativa D de dado. Vamos para a próxima. Olha aí, uma questão do Enem de 2017 diz o seguinte: fala-se muito nos dias de hoje em direitos do homem. Pois bem, foi no século XVIII, em 1789, precisamente, que uma Assembleia Constituinte produziu e proclamou em Paris a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração se impôs como necessária para um grupo de revolucionários, por ter sido preparada por uma mudança no plano das ideias e das mentalidades, o Iluminismo. Correlacionando temporalidades históricas, o texto apresenta uma concepção de pensamento que tem como uma de suas bases a... Então, espera aí. Ele fala o seguinte: correlacionando temporalidades históricas, ou seja, relacionando um processo histórico com o outro. Que processos históricos são esses? A gente pode visualizar aqui 3. Vou botar assim, tá? Primeiro, ele fala em direitos do homem na atualidade. Depois, ele vai lá para o século XVIII, em 1789, precisamente, Revolução Francesa, e ele acrescenta mais um processo histórico que, como ele traz aí, ó, uma mudança no plano das ideias e das mentalidades, o Iluminismo. Então, ele quer que você relacione este Iluminismo com a Revolução Francesa. E que concepção de pensamento é essa que ele está falando? É justamente o Iluminismo. Então, nós precisamos lembrar nessa questão quais são as bases do Iluminismo. O Iluminismo fala em igualdade, liberdade e fraternidade. Então, vamos para as alternativas. Alternativa A, modernização da educação escolar. Na Revolução Francesa, lá com os jacobinos, na República Jacobina, nós vamos ter ali a implantação da escola pública, de uma educação pública e gratuita para todos, ok? Mas não na modernização dessa educação escolar. Isso não é uma pauta, de fato, do iluminismo. Então, essa alternativa aqui a gente pode o quê? Pode riscar. Alternativa A, risca. Alternativa B, atualização da disciplina moral cristã. Bem, o iluminismo, ele tenta romper, de certa maneira, com essas doutrinas cristãs, com a fé, né? Com o predomínio da fé. O que eles estão trazendo é a razão, o predomínio da razão sobre a fé. Então não há essa ideia de atualização da disciplina moral cristã. Muito menos a letra C, divulgação de costumes aristocráticos. O iluminismo, ele rompe com a fé e rompe com o antigo regime, com o absolutismo monárquico e com a aristocracia. Poucos homens com grande poder. O iluminismo ele traz a liberdade econômica, política, religiosa. Então, não há essa divulgação de costumes aristocráticos, de nobreza, da gente rica. Letra D, socialização do conhecimento científico. Olha, você tem de fato uma valorização do conhecimento do homem, uma valorização da razão, mas não há essa ideia de uma socialização do conhecimento científico como base do iluminismo. Lembre, a base é sempre liberdade, igualdade e fraternidade. Então, o que nós teremos de fato aí é uma universalização do princípio da igualdade civil. Todos serão iguais. Quer dizer, né? Nem todos, como nós já sabemos, mas preza aqui pela igualdade civil, igualdade das pessoas, ok? Vamos lá. Outra questão da SpaceX. A Revolução Francesa teve início em 1789, disso nós sabemos.
Neste processo, letra A Assembleia Nacional Constituinte, representando o interesse das classes populares, foi responsável por abolir a escravidão, por acabar com os privilégios de clero e da nobreza e por instituir o voto universal. E aí, essa alternativa está correta ou está errada? Me responde. Ok, essa alternativa está completamente errada. A Assembleia Nacional Constituinte, como o próprio nome diz, foi aquele momento em que se pensou em criar e promulgar uma nova Constituição. Dessa Assembleia Nacional Constituinte, nós teremos uma Constituição e uma monarquia constitucional. O rei Luís XVI vai dizer, não, eu aceito esta Constituição. Mas o que de fato traz essa Constituição? Primeiro, quem vai estar na frente liderando essa Assembleia Constituinte são os girondinos. Os girondinos não estão pensando em reformas de fato sociais. Eles estão pensando apenas no interesse deles. Quem faz reforma por debaixo, para aquela galera do povão, para essa massa, são os jacobinos. Então, de maneira alguma, essa Assembleia Nacional Constituinte vai estar representando os interesses das classes populares, tá? Calma lá. Eles vão trazer ali um rompimento, de certa maneira, com o rei, mas por os girondinos estar à frente, não há realmente esta revolução, colocar à frente o interesse da classe popular, dos camponeses, dos trabalhadores urbanos, da baixa burguesia. Isso aí vai acontecer na República Jacobina. Então, já que já tem esse erro aqui, né? Representar interesses das classes populares. Não, né? Não, já tem esse erro aqui grandão. Outro erro aqui é dizer que essa Assembleia Nacional Constituinte foi responsável por abolir a escravidão. A abolição da escravidão ela vai ocorrer lá na República Jacobina, ok? Também não vão acabar com os privilégios do clero e da nobreza, porque a gente tem que lembrar que os girondinos eles são mais moderados. Eles querem ali uma mudança lenta, gradual, diferente dos jacobinos, que querem logo, né? Querem a mudança abrupta, rápida, mesmo que seja através de guerra. E eles também não vão instituir o voto universal. O voto vai ser o quê? Você lembra? Muito bem, o voto vai ser censitário, não universal. Censitário é por renda. Então, quem mais dinheiro tem, direito a voto também tem, tá? Alternativa B. A partir de 1792, os girondinos deram início ao período do terror, executando milhares de pessoas acusadas de serem contra-revolucionários. Vamos lá. Quem vai estar à frente do período do terror é os jacobinos, na República Jacobina. Então, se aqui tivesse jacobinos, a alternativa estaria correta, mas ele trocou jacobinos por girondinos. Perceba, a sua banca, ela vai ter dessas, ela vai trocar apenas uma palavrinha. Você já vai estar cansado, você já fez um monte de questões, às vezes você vai, não, tá tudo certo, é isso mesmo. Mas você tem que ter um olhar atento para as pegadinhas da sua banca. Uma palavrinha que ele troca, minha gente, modifica toda a sua questão e você pode perder um ponto aí fácil de certa maneira, tá certo? Então, alternativa B, incorreta. Se fosse jacobinos no lugar de girondinos, poderia estar correto. Alternativa C, diretório foi um governo que conseguiu conciliar diferentes interesses, obtendo o apoio dos jacobinos através de medidas populares, como o tabelamento de preços de alimento e da ata burguesia, estimulando o desenvolvimento da indústria de algodão. Bem, o diretório vai estar ligado aí aos girondinos, né? Através do golpe ali que os girondinos darão, tirando os jacobinos e se colocando ali 5 diretores, né? Sendo a maioria dos girondinos. Então, alternativa C também correta. Alternativa D. Brumário foi um golpe de Estado que recebeu o apoio de um grupo político-militar e foi responsável por consolidar os interesses burgueses na França. Corretíssimo. É o golpe do 18 do Brumário, que vai ali, os girondinos vão dar um alto golpe, né, para se manter no poder, vendo ali que estavam sendo ameaçados pelos jacobinos. Eles vão trazer o Napoleão Bonaparte e vão auxiliá-lo nesta tomada de poder. Então, a alternativa D é a nossa alternativa
correta. E a alternativa é: Convenção Nacional teve início com a tomada da Bastilha, símbolo da arbitrariedade do poder real, e pôs fim ao absolutismo francês, limitando o poder do rei com a instauração de uma monarquia constitucional. Bem, aqui nós falamos em Assembleia Nacional Constituinte, não em Convenção Nacional, tá certo? Vamos lá, próxima questão. Uma questão da PUC de São Paulo, de 2014, que diz o seguinte: o terror que se tornou oficial durante certo tempo é o instrumento usado para reprimir a contra-revolução. É a parte sombria e mesmo terrível desse período da Revolução Francesa, mas é preciso levar em conta o outro lado dessa política. São exemplos dos dois lados da política revolucionária desenvolvida na França durante o período do terror. Então a ideia que você tem que ter é essa, que este período do terror, a República Jacobina, por um lado, vai ter a repressão aos opositores, aos contra-revolucionários, mas por outro teremos avanços sociais, fim da escravidão, educação pública, tabelamento de preços. Esta República Jacobina vai estar pensando de fato nas camadas mais populares, apesar de toda a repressão, apesar de toda a violência. Então, essa é basicamente os dois lados desta moeda, a violência e avanços sociais. Então, letra A, alternativa A, o julgamento e execução de cidadãos suspeitos e o tabelamento do preço de pão. Opa, parece que eu encontrei, hein? Vamos para a próxima? Ver se as outras vai ter uma outra mais verdadeira do que essa. Alternativa B, a prisão do rei e da rainha e a conquista da colonização de territórios no norte da África. Bem, a República Jacobina, o rei ele já havia sido preso, já havia sido morto, então não. Alternativa B, incorreta. Incorreta. Alternativa C, a vitória na guerra contra a Áustria e a Prússia e o fim do controle sobre os salários dos operários. Alternativa C, incorreta. Alternativa D, a ascensão política dos principais comandantes militares e a implantação da monarquia constitucional. Nós não temos monarquia constitucional no terror jacobino, nós temos uma república jacobina, ok? A alternativa é o início da perseguição e da repressão contra religiosos e a convocação dos Estados Gerais. Esta convocação dos Estados Gerais é que vai dar início, lembra, a esta Revolução Francesa, porque os jacobinos, aliás, o terceiro Estado, não vai aceitar a forma de voto, o voto por Estado, né? Eles queriam voto por indivíduo. E por conta deste impasse, eles vão dissolver e criar ali a Assembleia Nacional Constituinte, dando início a esta Revolução Francesa, cujo grande símbolo foi a tomada da Bastilha. Então, a alternativa correta aqui para a gente é a alternativa A, o julgamento e execução de cidadãos suspeitos, os contra-revolucionários, por isso que vai ser conhecido como terror e por isso que vai começar a desagradar até quem apoiava anteriormente essa república, e por outro lado o tabelamento do preço do pão, que vai ali proporcionar que as pessoas mais humildes nesse período aí de crise econômica na França tivessem acesso à alimentação, ao pão que estava altíssimo. Bem, essas foram as questões de hoje, eu espero que você tenha aí entendido. Se restou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, então lá no meu Instagram, o arroba David Cerqueira, com 2 A's no final, ou no Instagram do Projeto Evolução, né? O Proj_Evolucal, ok? Até a próxima aula, tchau, tchau!